Olá, queridos alunos do 8º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Hoje, aula 45, e a gente tem como tema os continentes. Então, uma aula bem tranquila, que eu acredito que vocês já devem ter ouvido quais são, onde estão localizados, e é basicamente isso que nós vamos ver na aula de hoje. Só que, claro, com um pouco mais de informações. Então, vamos iniciar sabendo o que são os continentes. Então, vamos lá, a definição do que é um continente. São imensas massas sólidas na superfície terrestre, diferente das ilhas, que são terras emersas menores. Espera lá, continente, ou seja, toda aquela massa terrestre grande, tá? Então, enormes porções territoriais. A ilha não, a ilha já vai ser algo mais reduzido de tamanho. Então, a gente vai daqui a pouquinho pegar melhor essa diferença. Será que a Austrália é uma ilha, é um continente? Será que a Groenlândia é ilha ou é continente? Então, a gente vai ver esses detalhes daqui a pouco. Tá? Como a gente percebeu, a gente tem aí o mapa todo coloridinho para vocês, que vai trazer quais são, né, os continentes. Então, vamos olhar quais são esses continentes que nós temos aqui? Então, a gente tem aí em verde, tudo isso em verde é a América. Tá? A gente tem logo em seguida, em vermelho, o continente da Europa. Ao lado, o continente da Ásia, em laranja. Em amarelo, o continente da África. Em rosa, o continente da Oceania. E em azul, o continente da Antártida, o continente gelado. Então, nós temos 6 continentes oficiais. E esses são os continentes. Estavam lembrados de todos eles? Então, a gente tem esses 6 continentes na nossa superfície terrestre. Então, tudo divididinho, bonitinho. Quem é o maior? Quem é o menor continente? Então, a gente vai ter que entender essa relação para poder entender por que alguns continentes são subdivididos, outros não são tão assim, mas é só dividir norte, sul, leste, oeste? Não, tem critérios que são utilizados. Então, vamos verificar primeiro quais são os tamanhos dos nossos continentes. Em primeiro lugar, a gente tem o continente asiático. A Ásia é o maior continente do mundo, com aproximadamente, preste bem atenção nessa palavra, porque esse número não está exato, então, aproximadamente 43.810.000 quilômetros quadrados. Então, nós temos aqui a Ásia. Então, todos esses países, tem aqui embaixo, ó, tem umas ilhazinhas para cá. As Filipinas, Malásia, né, são as ilhas que vão estar aí, o Japão, também outra ilha. Então, esses territórios fazem parte do continente asiático, que é o maior continente. Seguido deles, nós temos o continente americano, no qual nós estamos inseridos. Aqui, ó, o Brasil faz parte da América. E somamos 42.310.000 quilômetros quadrados. Professora, mas eu ouvi falar que o Brasil está na América do Sul, então nosso continente é a América do Sul. Não é isso, que o nosso continente é a América do Sul. O continente da América, ele é subdividido em 3 grandes territórios, na qual nós vamos ter a América do Norte, aqui, América do Norte, nós vamos ter a América Central, aqui no meio, e toda essa extensão territorial, aqui abaixo, é a América do Sul. Então, a América do Sul é uma subdivisão do continente americano, certinho? Seguidos, nós vamos ter em terceiro, em extensão territorial, a África, 30.370.000 quilômetros quadrados. Aqui está o continente asiático, conta ainda essa ilhazinha aqui, que vocês devem conhecê-la de um desenho animado, a Ilha de Madagascar. Então, nós temos aí o continente africano. Antártida vai ser o quarto, aqui embaixo, todo esse continente azul, né, com 13.720.000 quilômetros quadrados. E em penúltimo lugar, a Europa, bem aqui em cima, menorzinha, com 10.180.000 quilômetros quadrados. E por último, aproximadamente 8.600.000 quilômetros quadrados. E aqui no cantinho, ó, no Oceano Índico, Pacífico, nós vamos encontrar a Oceania. E aí vocês vão dando destaque logo, ó,
Vamos prestando atenção nessa maior. Quem seria essa maior ilha dentro da Oceania? Então, nós temos aí os 6 continentes que fazem parte do nosso planeta e a divisão. Quem é maior? Quem é menor? Só que, será que os nossos continentes sempre foram assim, nessa disposição? A América aqui, mais afastado a Europa, grudado na Ásia, mais embaixo a África. Será que eles sempre tiveram essa disposição? Não, né? Quando a gente vai aprender sobre as massas continentais, a gente lembra que os movimentos tectônicos, os movimentos terrestres influenciaram no afastamento ou na aproximação de terras. E nesse caso, a gente tem, por exemplo, o continente africano e o continente americano, lá Brasil e África, eram muito coladinhos. E com o tempo eles foram se afastando. Vocês lembram então qual era o nome do continente quando era um só? A Pangeia. Então aí a Pangeia era o único continente e com a evolução, né, com o movimento, acabou se afastando, alguns e outros se aproximando. E criaram então a disposição que nós temos hoje dos continentes. Então, como é que foi essa origem dos continentes? Então, eles surgiram da evolução natural ou geológica do nosso planeta. E esse nosso planeta, hoje, ele ainda é dividido em massas líquidas e em massas sólidas. O nosso planeta Terra, ele tem muito mais partes líquidas do que partes sólidas. Então, oceanos e mares vão corresponder a 73% do nosso planeta, enquanto a menor parte, apenas 27%, corresponde a continentes e às ilhas. Bem claro para vocês poderem verificar essa divisão no gráfico. Então, essa é a origem dos continentes. Agora, voltando. Se a gente tem água, a importância da água acaba sendo muito maior, né, do que dos continentes. Não, todos os dois têm as suas importâncias. Na superfície terrestre, podemos construir a grande maioria dos nossos serviços, né, econômicos. Já nas partes líquidas, a gente pode fazer a mesma coisa? Será que ela é tão importante assim para a nossa sobrevivência? Claro, né? A alimentação, nós temos também a extração de vários produtos, exploração do sal, exploração do petróleo. A gente vai ter também dentro dos nossos oceanos, também no solo oceânico. Então, a gente tem toda essa participação das águas. Então, ela também é muito importante, enorme. Professora, mas eu não vou beber água do mar, porque ela é salgada, então ela não é tão importante assim. Não, os oceanos não vai beber, mas e os rios? Os rios também fazem parte da parte líquida do nosso planeta. Então, a gente tem aí 73% das partes líquidas do nosso planeta e apenas 27% de onde a gente pisa, né? A gente tem apenas possibilidade de pisar em 27% do nosso planeta. Agora, vamos para aquela curiosidade. Quando é que eu sei que é ilha e quando é que eu sei que é continente? Então, olha só. Tudo que for maior ou igual à Austrália é considerado continente. Por quê? Olha o tamanho da Austrália. Tá bem pequenininho, mas eu vou destacar para vocês. Aqui embaixo, ó, a Austrália tem 7,7.741.000 quilômetros quadrados. Vocês lembram o tamanho da Oceania? A Oceania, ela tem cerca de 8.600.000 quilômetros quadrados. Então, olha como praticamente a Oceania corresponde ao tamanho da Austrália, né? Então, todo o território que mesmo cercado por água, está tudo cercado por água a Austrália, então ela teria que ser uma ilha. Não, por causa do tamanho dela, ela é considerada, né, uma massa continental. Já a Groenlândia, ela vai ser a nossa maior ilha, com 2.175.600 quilômetros quadrados. Então, por isso que toda a massa de terra igual ou maior a esse tamanho, maior que a Austrália, é considerado continente. E todo território igual ou menor ao tamanho da Groenlândia vai ser considerado ilha, tá? Então, a gente pode perceber que mesmo a Austrália toda cercada por água, é considerada uma massa continental, tá? E já a Groenlândia, ela vai ser considerada uma ilha. Então, bem claro é a diferença. O que vai acontecer ainda quando a gente fala de continentes?
Alguns países, devido à extensão territorial, devido a como foi conquistado aquele território, de como ocorreu a divisão daquele território, acaba que estão presentes em 2 continentes. Então, a gente tem algumas nações que estão em 2 continentes ao mesmo tempo. E a gente vai chamar isso de nação transcontinental. Quais são os exemplos que a gente vai ter nos dias de hoje? Turquia e a Rússia, principalmente. O interessante desses dois países é que tanto a Rússia quanto a Turquia estão presentes no território europeu quanto no território asiático. A gente tem ainda aí a definição, né, do que é uma nação transcontinental. Ou seja, é um Estado nacional que pertence a mais de um continente, como eu falei para vocês. No caso aí da Turquia, todo esse território aí que está mostrando para vocês de amarelo faz parte da Ásia. A capital da Turquia é Ankara. Só que muitos acabam conhecendo mais a cidade de Istambul, que está na parte da Europa. Aqui, ó, nessa parte rosa está a Europa. Então, a gente tem uma nação transcontinental, que nesse exemplo é a Turquia, que está dividida entre a Europa e a Ásia, sendo que a capital desse país, que é Ankara, está no continente asiático. Mas muitos de nós acabamos conhecendo com o exemplo da cidade de Istambul, que já está no continente europeu. É que nem a gente for lembrar lá da Rússia. A Rússia também, ela vai fazer parte desse conceito de nação transcontinental, porque ela está dividida entre a Ásia e entre a Europa. A capital da Rússia, a cidade de Moscou, né, ela vai estar localizada dentro da parte europeia. Já a grande maioria, a maior parte do território russo já vai estar na parte asiática. A gente pode conhecer, talvez vocês conheçam a chamada planície siberiana, que está na parte asiática. Né? Só que acaba que a parte mais desenvolvida economicamente está na parte europeia e a parte assim, mais congelada devido às temperaturas, devido ao clima daquela área, acaba estando na parte asiática. E, por consequência, acaba sendo menos desenvolvida que a parte europeia. Mas aí é o que a gente vai ter dentro da nação transcontinental. Então, aqui a gente termina essa parte dos conceitos e vamos chamar a nossa dinâmica local interativa. Muito bem, então, questão 1. O que são e como se originaram os continentes? Tranquila essa questão para vocês conseguirem responder aí. Questão 2. Identifique os continentes e qual cor representa cada um. Então, a gente tem aí o mundo dividido pelos continentes e vocês vão dizer, cor verde, qual é esse continente? Azul. E assim por seguinte. Então, vocês agora vão produzir as respostas e daqui a pouco a gente retorna com a nossa interatividade.
bem, queridos alunos, retornamos agora para que a gente possa fazer a nossa interatividade. Vocês tiveram um tempo para poder responder 2 questões sobre a aula, que é sobre continentes. Então, tranquilas questões. Estava dando uma olhada no chat, vocês tiveram uma certa dificuldade em conseguir responder a questão 1, mas a questão 2 aí praticamente todo mundo participando. E eu vou ver aqui agora algumas das participações de vocês e depois a gente confere a questão. Então, olha lá. Na questão 1, a gente tem o Pedro Henrique, que respondeu que são continentes e que é originada a partir da Pangeia. A gente tem também a participação da Beatriz, que falou a partir de terremotos que moveram as placas tectônicas. A Radimili, acho que acredito que seja esse o nome dela, surgiram da evolução natural do nosso planeta. Né? Aí o Vitor, com o choque de 2 placas tectônicas. Né? Aí a Fátima, eles se originaram pelas placas tectônicas. Então, a gente vai agora verificar a questão 1, qual era a questão 1, e aí a gente vai para a nossa resposta. Então, o que são e como se originaram os continentes. Então, era para vocês falarem o que eles são, né? É o quê? É uma massa líquida, é uma massa da superfície terrestre, e depois dizer como eles se originaram. Então, olha lá a resposta para vocês. Então, a gente vai ter o que são continentes? São imensas massas sólidas na superfície terrestre, diferente das ilhas. Lembra? Tamanho igual ou maior que a Austrália. Que são terras emersas menores, já são consideradas as ilhas, que aí vai ser tamanho igual ou menor que a Groenlândia. E como elas se formaram? Elas surgiram da evolução natural ou geológica do nosso planeta, a partir da massa da Terra, denominada Pangeia. E aí, devido aos movimentos, né, da Terra, principalmente aos movimentos tectônicos, ela foi se afastando de algumas áreas, foi se aproximando de outras, e que hoje em dia nós temos um planeta dividido em partes líquidas e em partes sólidas. O que a gente pode falar ainda sobre isso é que os continentes são a primeira forma de se regionalizar politicamente os países do mundo, utilizando para isso a divisão natural feita ao longo dos milênios da superfície terrestre, e a partir então da separação da Pangeia. E aí que conseguiu originar o nosso planeta da forma que a gente consegue dispor, né, a América, né, a Antártida, a África, essa disposição que nós temos atualmente. Lembrando que a disposição que nós temos hoje, ela vai mudar daqui a alguns anos. Ah, professor, em 2021 estamos, então daqui em 2030 mudou? Pouquíssima coisa, mas mudou. Mas nós veremos ainda mais essa evolução, né, dessa disposição dos territórios daqui a muitos mais anos. Mas a Terra, como a gente sabe, sempre está em movimento. Então, vamos agora para a questão 2, né, que ficou aí para vocês. Ela era muito fácil. Era só identificar os continentes, né, pela cor. E a gente tem lá no chat a participação da maioria de vocês que conseguiram colocar aí. E eu vou destacar algumas. Por exemplo, o Messias, que ele conseguiu identificar a América, que está em verde. A grande maioria de vocês identificou a América, né? A Samara também só fez a identificação da América. O Isaías, a Ana Beatriz. Já a Isabel conseguiu identificar a Antártida, também que está de azul. A gente tem, quem mais aqui? Deixa eu ver se tem mais alguma participação. A Ana conseguiu, olha lá. Verde América, amarelo África, vermelho Europa, laranja Ásia, azul Antártida e roxo Oceania. Lá foi, aí eu consegui identificar todos. Vamos já verificar se está tudo certinho. E aí a gente volta a participação, olha lá, a Fátima voltou, colocando a Ásia, a Europa de vermelho. A gente tem aí a participação também do Roger, né? Ele colocou tanto a questão 1 quanto a questão 2. A questão 1 ele conseguiu colocar aí tranquila a resposta, e a 2 identificou pelas cores, né? Ele participou ainda 2 vezes, que ele acreditou que não tinha passado ainda. A Ágata também colocou a participação dela na questão 2. Vamos então fazer a correção para verificar quem conseguiu acertar e quem ainda não participou, que de repente ficou com dúvida em alguma coisa. Então, olha lá, como é que seria então a resposta correta? A gente tem a América de verde, a Europa de vermelho, a Ásia na cor laranja, a África na cor amarela, a Oceania, que aí ficou no roxo, no lilás, que podia ter alguma discussão quanto à cor, e a Antártida na cor azul, tá bom? Então, aí, não dúvida nenhuma, era só realmente
verificar a cor e descobrir identificar corretamente qual era o continente. E aí, né, comentando ainda, cada cor representada no mapa mundi faz referência a cada um dos continentes, como, por exemplo, a América, que está na cor verde. E aí era só também identificar as demais cores e os continentes, como a gente acabou de realizar. Então, aqui a gente vai encerrando, né, o 8º ano de Geografia, que o professor Ananias vai continuar com História a partir de agora. Até a próxima! A sua aula continua no próximo vídeo.